Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo e eu sou professor de História. Hoje eu estou aqui em frente a essa construção para falar um pouco sobre a história dos antigos romanos, um povo que viveu num período chamado Antiguidade. Essa construção, ela é um fórum. Os fóruns hoje em dia são lugares muito importantes porque eles representam o poder judiciário, a justiça. Funcionam aqui os tribunais. A palavra fórum tem origem na língua dos antigos romanos, o latim, e significava um lugar muito especial para aquele povo. Eram nos fóruns que os cidadãos de Roma praticavam a sua cidadania. Eles participavam das assembleias e também ali eles praticavam seus rituais religiosos e sagrados. Outras palavras de origem latina fazem parte do vocabulário usado por nós hoje em dia, como maternidade, ônibus e uma outra palavra muito importante chamada república. Vamos conhecer um pouco sobre a história desse povo dos antigos romanos? A cidade de Roma, hoje, ela é a capital de um país europeu chamado Itália, que fica localizado numa península chamada Península Itálica, às margens do mar Mediterrâneo, no sul da Europa. Mas Roma, no passado, na antiguidade, era uma cidade-estado. Vocês lembram de Atenas? Atenas, na Grécia, também era uma cidade-estado. Só que Roma era uma cidade-estado especial, porque o seu povo era um povo guerreiro e expandiu as fronteiras da cidade para muitos outros lugares, formando um grande império que englobava regiões da Europa, do norte da África e também da Ásia. Os romanos chegaram a ocupar até o Egito. Na origem de sua história, Roma era uma cidade governada pelos reis etruscos. O povo da cidade era formado por duas classes sociais. Os patrícios, que eram a nobreza e eram as pessoas mais ricas e mais influentes na cidade, e os plebeus, que eram, a maioria, formada por pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Havia também, fazia parte também do povo de Roma, alguns escravos, porque lá em Roma, por exemplo, se você fosse devedor e não pagasse a sua dívida, ou se você fosse prisioneiro de guerra, você podia ser considerado escravo de alguém. Em Roma, tal como em Atenas, era muito importante ser considerado cidadão, pois isso permitia a pessoa participar do governo da cidade. Mas, se em Atenas quase todos eram considerados cidadãos, não importando se a pessoa era rica ou pobre, em Roma a coisa era um pouco diferente. A justiça romana, a cidadania romana, considerava que apenas as pessoas que comprovassem alguma renda, algum tipo de riqueza, poderiam ser consideradas cidadãs plenas. Caso contrário, elas não poderiam participar do governo da cidade. Isso fazia com que só os patrícios, a nobreza, acabasse participando das assembleias e ocupasse os cargos de magistrados. E os plebeus, como é que eles ficavam? De fora do governo. E isso gerava um problemão, porque os plebeus, obviamente, ficavam muito insatisfeitos com essa situação e acabavam criando conflitos para mudar essa realidade. Em Roma, plebeus, mulheres, mesmo que fossem da nobreza, fossem mulheres patrícias, escravos e estrangeiros, pessoas de outros lugares, não eram considerados cidadãos plenos e, portanto, tinham direitos, mas não tinham direitos políticos, isto é, não participavam do governo de Roma. No início do século VI a.C., os romanos expulsaram os reis de origem etrusca. E os patrícios, as pessoas mais importantes de Roma, acabaram fundando uma república, um outro sistema de governo, no qual quem governava era o Senado, a assembleia mais importante de Roma, e os magistrados. Só quem podia participar da magistratura e do Senado eram justamente aquelas pessoas mais influentes na sociedade, os patrícios.
E ficavam de fora, então, os plebeus e todas aquelas outras pessoas que não poderiam exercer a sua cidadania plenamente. Você sabe o que é uma república? Hoje em dia, muitos países são repúblicas. O Brasil, por exemplo, é uma república. Você sabe o que significa isso? Ser uma república é ter um sistema de governo no qual o poder é um poder popular, expresso por meio das eleições. Em sua origem, a palavra república vem da língua latina e vem de uma expressão que era res publica, ou seja, a coisa pública. Na Roma Antiga, a coisa pública significava tudo aquilo que pertencia aos cidadãos, que era do interesse dos cidadãos da cidade. Só que em Roma, nem todos eram cidadãos plenos. Somente os patrícios, que podiam comprovar riqueza, é que possuíam o direito de participar do governo da cidade. Isso gerava várias injustiças, porque, sendo eles do governo, obviamente, eles atendiam mais aos seus interesses do que aos interesses dos plebeus, por exemplo. Em uma república, os cidadãos e as cidadãs têm o direito político de escolherem os seus representantes no governo. Uma república tem o dever de zelar pelo bem-estar dos cidadãos e das cidadãs, isto é, garantindo educação, saúde, segurança e lazer também. Isso independentemente da origem da classe social ou da religião das pessoas. Mas e hoje, nós brasileiros, se a lei nos garante igualdade na prática, no nosso cotidiano, será que a nossa república garante o nosso bem-estar? Pessoal, eu me despeço aqui. Um abraço, bom estudo, tchau, até a próxima!